Bom dia, pessoal, tudo bem? Namaskaram, Hari Har Har Mahadeva. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa live. Hoje a gente vai ter o prazer de falar com um querido amigo que é o Vladimir Hersen, o dirigente do Instituto Hermógenes lá da Barra, do Espaço Hermógenes da Barra. Olha ele aí. Vlad, solicita para você entrar aqui com a gente. Espero que vocês todos estejam bem. E antes da gente começar, vamos começar com o nosso mantra. Mantra para a gente fazer os estudos serem auspiciosos. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavadhitamastu. Shanti 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 Harihi Om Tatsat Om Shri Guru Bhyo Namaha. Que ambos sejamos nutridos, que ambos sejamos agraciados, que ambos sejamos protegidos, que juntos alcancemos a coragem, que sejam luminosos os nossos estudos e que não haja ódio algum entre nós. Paz, paz, paz entre todos os seres. E aí, Vlad, meu querido, Namastê. tudo bem? Como vai? Tudo bem? Saudade de você, tá dando eco, por que será? Será que é aqui? Eu estou no fone. Então, engraçado. Continua dando Também? eco aí? Não, eu estou te escutando bem. Tá me escutando com eco? Não, você não, tava só o meu, mas agora acho que saiu. O meu tá um ecozinho no fundo, mas vamos nessa. Na sua fala, né? Tá muito escuro, pessoal, vocês preferem que eu mude de ângulo? Eu acho que tá bom. E aqui tá muito claro? E aí, meu querido? Como é que você tá? Tudo muito bem, tudo indo na meditação diária. Já estou trazendo de volta a minha barba. Tá voltando a barba? Estou voltando a barba, já acabou meu disfarce pro corona. Daquele jeito eu estava mais novo, estava disfarçado. Para ele não me encontrar. Mas yogi sem barba não combina, né? Só o Yogananda tinha licença por causa do cabelão. É, que não é meu caso, né? E o meu também, já foi. o meu tá indo embora também. Vlad, pra gente começar, nós vamos falar de yoga e meditação. Eu queria que você contasse para nós como é que está sendo essa experiência que para mim e para você como professores de yoga e meditação é absolutamente nova. Nós fomos muito reticentes, eu e você, né, de fazer aula online. A gente achava que tinha que ser tudo pessoalmente, né? Eu, você, o pessoal mais tradicionalista, a gente gosta de ter esse contato com o aluno, mas de repente veio essa circunstância super inesperada e que nos forçou, né? Deu um tapa na nossa bunda e falou, vão, atenda as pessoas do jeito que dá. Como é que está sendo dar aula online? Como é que está sendo fazer essas lives diárias? Conta para nós. É, exatamente isso. Um pouco antes da pandemia, eu tinha acabado uma turma de estresse, de administrando o estresse, e os alunos falavam, cara, você tem que gravar uns vídeos para poder dar aula. E aí eu comecei a fazer alguns vídeos e dizia para esses alunos, pô, sem ter o olho no olho não dá para falar diante de uma câmera sem ver a expressão das pessoas. Mas aí veio a pandemia e é inevitável, né? Não tem outra forma. E aí, aos poucos, nós vamos aprendendo. Eu ainda sinto falta do olho no olho, de ver a expressão da pessoa, né? Porque você vai construindo o raciocínio. Mas vamos nos adaptando e incrível, né? Porque hoje participa da meditação pessoa nos Estados Unidos, pessoa na Argentina, em todos os lugares do Brasil. Isso é incrível, né? Porque o alcance de chegar, e o que me surpreende é que toca o coração das pessoas, né? Que é o mais importante. Isso tem sido uma coisa que tem me movido muito, né? Porque eu geralmente reclamo que, olha só, o canal do YouTube não progride como eu esperaria que devesse, né? Todo mundo assistindo bobagem aos milhões, e aí a gente se prepara, estrutura conteúdo e tal. Só que as mensagens que as pessoas dão de feedback para nós, né? De, puxa vida, vocês conseguiram me fazer enxergar uma luz dentro de mim, de ter uma clareza melhor, de tomar umas decisões com mais propriedade. Isso tudo faz o trabalho ter um sentido novo, né? E eu também estou tendo aula toda semana com o pessoal lá da Europa. Tem alunos da Alemanha, alunos da Holanda, alunos da Suíça.
E eu acho isso tudo muito surreal, porque a primeira vez que eu fui para a Índia, eu não ligava para minha família, porque era muito caro, não tinha como se comunicar. Já na segunda vez, quando estava todo mundo, a gente ligava pelo WhatsApp, aí dava para falar e tal. Mas agora esse negócio das aulas, você consegue falar com pessoas do outro lado do mundo simultaneamente, eu acho fantástico. E uma coisa que eu estou achando muito interessante é porque eu comecei a prática da meditação regular de manhã e de noite no dia 21 de março. E até hoje é contínuo, de domingo a domingo, sem nenhuma interrupção, sem nenhum atraso. Que legal. 10h30 da manhã e 8h30 da noite. Isso tem sido uma experiência incrível, porque essa regularidade, essa continuidade, isso tem sido muito legal. E tem sido mais viável do que quando você faz aquele encontro presencial uma vez por semana e depois E na verdade, as pessoas não né? dão continuidade. E na verdade, o pessoal que estuda meditação científica vai falar para nós que o que garante o resultado é a mesma coisa que o Patanjali falava 2.600 anos atrás, né? É a Abhyasa, Vairagya, disciplina e entrega. Quer dizer, a regularidade, a frequência, né? Sem dúvida. Para que haja modificação cerebral, para que haja uma reestruturação do teu ser, de modo que você consiga mudar precisa de frequência. Eu costumo dizer, Vlad, que acho que seu fone está falhando. Tem horas que some sua voz. Assim melhora? Muito. Tá. Tá melhor. Então, nossa, é engraçado que eu ainda tô tendo eco da minha voz. Estranho isso. Bom, Mas estava sumindo assim. O pessoal da meditação científica vai dizer que para haver essa mudança radical de comportamento, de perspectiva, de realidade, de contato com o mundo, precisa haver uma frequência, que o tempo mínimo, por exemplo, para que haja modificação cerebral, que eles vão chamar de neuroplasticidade, são 21 dias de uma prática frequente e ininterrupta. São 3 semanas necessárias para começar a criar novas conexões cerebrais, de modo que você comece a se estabelecer naquele novo estado. Sim, e sendo que para os monges budistas, 20.000 horas, né? Exato. A partir de 20.000 horas... Pessoal, quem está chegando agora, seja muito, muito bem-vindo, bem-vinda. Mandem para os seus amigos essa live, entra aí nessa flechinha, encaminha isso para os seus amigos. E para quem está chegando agora, eu estou falando com o meu querido amigo Vladimir Hessen, que é o diretor e fundador do Espaço Hermógenes na Barra, aluno do professor Hermógenes, continuador do seu trabalho. E já que a gente está falando do Vlad, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a tua história, Vlad. Como é que você se tornou professor de yoga? Como é que você conheceu o professor? Essas coisas. Então, lá para os meus 25 anos, eu fui fazer... Bom, eu trabalhava no mercado financeiro, fumava 4 maços de cigarros por dia. Uau! Trabalhava em casa de câmbio. Vocês não têm ideia de como o Vlad é uma pessoa serena. Eu não consigo encaixar essa pessoa dele. Não, então, meu estilo de vida era alta velocidade, motocicleta, alta velocidade, mercado financeiro, 4 maços de cigarros por dia, aquela vida bem intensa, né? E fui fazer um curso de mergulho para tirar a carteirinha e me afoguei na piscina, na prova na piscina do Fluminense. E quando eu saí da piscina, o professor falou: rapaz, você é muito jovem, você vai morrer assim, vai aprender a respirar, vai procurar yoga. Eu não tinha nem ideia o que era. E aí fui procurar, tomei um susto, né? Minha vida não era uma vida sofrida, era uma vida de encantamento pelos ganhos da fartura, né? Mas tomei um susto, né? Fui procurar yoga para respirar. Primeiro perto de casa. E aí aquilo Vlad, começou a me encantar. A Estela disse que o seu som tá baixo. Fala mais perto do microfone. Meu som tá baixo. Agora melhorou. Melhorou? Tá. Melhorou. E aí, logo comecei a fazer a prática de yoga, comecei a me encantar. Nesse mesmo momento, minha mãe fez uma sessão de acupuntura, achou aquilo interessante, me levou. Aí eu achei fascinante a teoria, o taoísmo e tal, fui estudar acupuntura. E junto com isso comecei a fazer aula de yoga. Enfim, me tornei acupunturista e praticante do yoga. Mas a
Aí até que o professor me indicou, ó, vai para a Academia Hermógenes, perto do seu trabalho, lá você vai conseguir aprofundamento. Foi quando eu conheci Hermógenes e ali me encantou totalmente, né? É porque aí você Nesse conheceu o Mahayogi, né? Aí tocou totalmente, aquele mercado financeiro foi desencantando, aquilo perdeu sentido totalmente, né? E nesse meio tempo, isso foram 4 anos. Eu me formei em acupuntura, aí abri um consultório de acupuntura e saí do mercado financeiro. E em 96 eu comecei a fazer o curso de formação de yoga. A história do cigarro, que aí aquilo passou a ser um problema na minha vida, eu diminuí drasticamente para um maço de cigarro, mas demorei 10 anos para parar de fumar. Era um independente químico grave. Amanhecia com 4, 5 cigarros no cinzeiro sem me dar conta. Meu Deus! Mas aí nesse envolvimento com yoga, me tornei instrutor de yoga, ainda fumando. 10 anos saiu da minha vida definitivamente. Que bom! E aí o yoga entrou na minha vida de uma maneira que nunca mais, né? E aí a aproximação com o professor Hermógenes, a aproximação com entrego, confio, aceito, agradeço, isso foi definitivo. A partir daí minha vida virou uma outra vida. Quanto tempo você conviveu com o professor, Vlad? Olha, eu conheci o professor na academia em 1988. Mas o professor era aquela pessoa extremamente importante, eu extremamente pequeno, chegava na academia, olhava, cumprimentava, mas não ousava me aproximar dele. Um sentimento meu, né? E de fato nós nos aproximamos. Quando ele começou a frequentar minha casa foi em 2003 para 2004. E aí ele começou já em Friburgo, e aí ele começou a frequentar regularmente. Passava a virada do ano lá, o ano novo lá em Friburgo conosco. Que demais! E aí nós, então, frequentando a casa um do outro de 2003 até 2015. Essa relação muito próxima. Na academia, de 88 até 2003, nós tivemos uma relação, mas sem intimidade. Só um pouquinho, Vlad. Fecha a porta, porque tem um cara anunciando alguma coisa aqui, acho que deve estar pegando no alto-falante. Não está chegando aqui para mim. Não. Perdão, desculpa. Aí assim foi, nesse período, em 92, foi minha primeira ida à Índia. Quando? Tivemos 1992. Uau, um ano antes de eu nascer. Nessa época, falar no telefone não só era caro, como você ligava e ficava esperando a sua voz chegar lá. Depois ficava esperando a voz de quem te respondia chegar até você. Era muito engraçado. O delay era uma coisa imensa, né? Nossa! E quanto tempo você ficou na Índia essa vez? 45 dias. Uau! As 3 primeiras vezes, as 2 primeiras vezes, 45 dias. E depois, como a Nanda já era nascida, a Nanda foi com 2 anos, a minha filha, a primeira vez. Ela ia fazer 2 anos. Aí nós ficamos 30 dias. Tá. Então, vocês foram 2 sempre idas para Puttaparthi? Puttaparthi, a primeira vez nós fomos a Puttaparthi, depois passamos 10 dias rodando Haridwar, Rishikesh, que legal. Lá no norte da Índia. A segunda vez nós ficamos um tempo em Puttaparthi, depois fomos para o Ramana Maharishi, descemos, né? Mas sempre nós íamos e voltávamos para Puttaparthi. Para quem não sabe, Puttaparthi era onde vivia Satya Sai Baba, aquele avatar do Black Power. O Black Power. Aquele mestre espiritual que, por quem o professor Hermógenes tinha enorme devoção, né? E que foi, sem dúvida, o maior divulgador, né, do Sai Baba no Brasil, foi o professor Hermógenes. Sem dúvida. Foi quem trouxe o movimento Sai Baba para o Brasil, né? E com certeza o movimento cresceu no Brasil em função da credibilidade do professor Hermógenes, né? Que trouxe, divulgou. E a Maria, esposa do Hermógenes na época, virou uma grande devota de Sai Baba. E eu fui para Sai Baba por conta do Hermógenes, né? Que era aquele que motivava e traduziu livros. E o que você achava dele, Vlad? Do Sai Baba? Bom, eu tinha uma relação muito sagrada, né? Totalmente sagrada. Para mim era uma relação com um avatar, de fato, né? Então foram muitas transformações na minha vida dentro do arte. Tive assim experiências muito interessantes. Que legal. Eu tive uma experiência que acho que vale a pena
relatar. Nesse mesmo processo foi quando eu me separei do meu primeiro casamento e fui viver com a Márcia. A Márcia já tinha um filho de 8 anos de idade, o Lucas, e eu 2 filhos no primeiro casamento. Então, lá no Ashrama, depois de um Darshan de Sai Baba, aquela presença de Sai Baba, aquela benção e tal, foi um dia que eu vivi assim, muito intensamente a minha separação, a distância dos meus filhos, e acabou o Darshan, foi todo mundo embora, e eu fiquei lá, no lugar onde aconteceu o Darshan, meio naquele chorando, meio no processo, no processo sofrido, emocional, psicoemocional. E tinha umas crianças europeias, bem crianças, devia ter 6 anos, 7 anos, assim, brincando ali do lado. E eu de olhos fechados. Num determinado momento, e eu ali pensando nos meus filhos, no Lucas, no enteado, né, nessa nova relação, aquilo na minha cabeça fervilhando, né? E eu de olhos fechados. O Lucas foi o que eu conheci aqui em São Paulo, não? Não, esse foi o Vladimir, tá. do meu primeiro casamento. Tá. Vladimir, que é meu segundo filho, do primeiro casamento. Tá. O Lucas vive na Suíça já há algum tempo. Caramba! É um engenheiro de computação, está lá em Zurique. E aí eu naquele fechado, aí tocaram na minha perna. Eu abri o olho, eram as crianças, e botaram um papel debaixo da minha perna e foram embora. Aí quando eu abri o papel, estava escrito Lucas. Uau! E aquilo foi um impacto, né? Então foi uma vivência bem de um sagrado, né? De uma experiência assim, muito impactante, porque na hora resolveu toda a minha questão psicoemocional ali. Né? Eu nunca mais vi as crianças, escrito Lucas com K. Uau! Foi assim uma coisa muito... E você... Entre várias outras. Você chegou a ir para a Índia recentemente, Vlad? A última vez que eu fui foi em 2009. Nossa, eu fico imaginando como é que deve ser diferente a Índia de 92, sei lá, Rishikesh, por exemplo, para a Índia de agora. Assim, a Rishikesh de agora é uma cidade quase que cosmopolita, porque tem mais gringo do que indiano lá, e ashram de todo tipo, e tudo muito moderno, restaurante de tudo quanto é coisa para você comer comida ocidental, é muito diferente. Imagino. Em 2009, de 92 para 98, mudou muito. Sim. Muito. Em 92, foi uma coisa que me chamou a atenção, as mulheres eram todas de sari. Uhum. Quando eu cheguei em 98, aí eu fui em 96 e fui em 98. Quando eu cheguei em 98, um monte de calça ali e tênis. Aquilo foi... Já tinha Coca-Cola. Em 92 não tinha Coca-Cola. Uau! Pessoal, vocês Mudou estão chegando muito. agora, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu estou falando com o Vladimir Hessen, diretor do Espaço Hermógenes lá da Barra. Tem alunos dele que também vieram. Sejam todos muito bem-vindos ao Instituto Revolução de Si, uma escola que tenta promover cultura meditativa, cultura filosófica, lucidez plena e esse caminho da transformação. Então, eu e o Vlad nos colocamos à disposição de vocês para vocês perguntarem sobre meditação, sobre yoga, quais as dúvidas que vocês tenham. Vamos participar desse papo juntos, vamos fazer esse bate-papo juntos. O que vocês querem saber sobre meditação? Quem tem meditado constantemente aqui no Instituto, quem tem meditado constantemente com o Vlad, e quem nunca meditou e quer saber sobre como meditação funciona, por favor, nos pergunte. Okay. Eu queria puxar um tema. Por favor. Que eu ouvi você dando uma resposta para uma pessoa numa live sua, que a pessoa fez um comentário assim, eu estou sobrevivendo. Não sei se você se lembra disso. Lembro sim. Você for sobrevivendo? Não, mas precisamos... Viver com abundância. Viver com abundância, exatamente. Esse é um tema no curso que eu estou dando sobre o estresse, que vou começar uma turma terça-feira, ainda tem vaga. Uma das coisas que eu falo é que o estresse é um dos mecanismos de sobrevivência da espécie animal. Como o sofrimento e como o pensamento negativo também são recursos de sobrevivência. E nós precisamos utilizar a nossa capacidade de pensar e refletir para viver em abundância, né? Então, quando você comentou, isso me chamou muita atenção. Que eu acho que é um tema bastante importante, né? As pessoas não podem ficar simplesmente submetidas a esse mecanismo
de sobrevivência que mantém a pessoa parada, e aí o sofrimento vai se tornando cada vez mais presente, porque o sofrimento é uma informação importante para ficar presente, porque o sofrimento preserva a espécie humana, Sim. não necessariamente o indivíduo. Você sabe que, Cabe o... você sabe que a tradição yogi, ela diferencia com bastante clareza o que a gente vai chamar de dukkha e klesha, né? Que a gente pode chamar de dor ou sofrimento imanente e sofrimento identificado. Então, o que a gente chama de dor existencial, as dores que os outros nos causam, que nós nos causamos, ou que a natureza nos causa por doenças, por doença, velhice, morte, etc., isso é inevitável e nos ajuda de fato a crescer. Agora, o que o yoga vai dizer para nós que a gente consegue dispensar, é o que a gente chama de klesha, que é o impedimento, Vlad, é a nossa falsa identificação com os problemas. É quando você olha para as circunstâncias e toma elas como irremediáveis e suas, como coisas advindas do ego, da avidez, da aversão, da ignorância e do medo da morte. Essas 5 causas de sofrimento, quando combinadas ou sozinhas, elas sim precisam ser trabalhadas, e a meditação ajuda a gente a radicalmente cortar essa falsa identificação com essas coisas. Sem dúvida, a meditação é o instrumento fundamental, né? É o que possibilita, no mínimo, dar uma observada de fora, né? Sim, Quando você sim, começa a sim. observar de E a fora, partir você desse vê que as olhar de coisas... fora, dar respostas qualificadas, contundentes e metodologicamente muito bem estruturadas para conseguir combater o sofrimento. Tem uma pergunta aqui, Vlad, da Mari, olha. Eu tento entrar em estado meditativo, mas tenho dificuldade. Alguma dica? A minha resposta vai ser a seguinte, eu quero ouvir o que o Vlad pode dizer. Lahiri Mahashaya, grande mestre da Kriya Yoga do século XIX, vai dizer para nós, fazendo, um dia feito. Quer dizer, persiste, insiste na técnica, sem se preocupar com os resultados, e uma hora o resultado aparece. Por quê? Todas as tradições de meditação sérias que eu conheço dizem para nós que estado meditativo ou meditação não se pratica e não se entra. Acontece. Você não força. Ele desabrocha. Como a lagarta sai do casulo como borboleta no tempo dela, como a flor desabrocha no tempo dela, recebendo a quantidade ideal de água, sol e nutrientes da terra. Você não pode forçar isso. Se você força, se torna ou uma ilusão ou um torpor. Tem muita gente que eu conheço que quando... Porque assim, por exemplo, na nossa técnica, Vlad, tem um estado de meditação que é Shambhavi Mudra, né? Então você entra no estado de relaxamento tão profundo que os olhos não piscam. E as pessoas veem umas às outras fazendo isso e tentam forçar. Uma vez meu mestre olhou para mim, quando eu entrei a primeira vez nisso, eu fiquei tão mesmerizado, ele disse assim, a única coisa que você vai conseguir forçando isso é descolar a sua retina. Aí eu, Então, porque esse estado você entra quando você dá valor à técnica e calmamente aprecia o caminho. Porque não é tanto sobre o evento, o fenômeno meditativo, mas é mais sobre como cada dia, cada prática vai te mostrando, pouco a pouco, quem é você e como está você. E a partir de reconhecer-se e de apreciar esse estado, você vai se tornando mais e mais capaz de remediar o que não está bom e de realçar o que está bom. O que você diz sobre isso, Vlad? Sim. Eu penso que, primeiro, que meditação é possível para todo mundo. Né? Alguns casos psiquiátricos, claro que a dificuldade ocorre, mas é possível para todo mundo. E vejo que tem muita informação que leva as pessoas a entrar num estado de fantasia com uma expectativa que é pura fantasia. Né? Essa expectativa de resultado, na maior parte das vezes, é uma fantasia. Né? Se escuta tanta coisa, cria-se uma fantasia e aí frustra, porque não vai realizar. Então eu penso, a prática, é o que eu repito sempre, é prática. Primeiro que tem um nível denso, um nível grosseiro, que só a prática faz com que você ultrapasse ele. Você primeiro consome muita energia com tensão, na postura, com esses elementos mais grosseiros que logo, conforme você vai praticando, você vai se familiarizando. Então é necessário passar por esse primeiro momento de familiarização com a prática. Depois disso você começa a perceber algo mais sutil, que ainda assim
O Deepak Chopra, ele lá atrás, ele definia um estado dizia que é um estado que acontece entre um pensamento e outro, que Ah! você, que você não é capaz de determinar, né? Aliás, o Deepak Também é Chopra, dito. ele roubou isso de um cara que veio só uns 1000 anos antes dele, que é o Shankara. E antes dele, todas essas tradições meditativas vão dizer isso. O estado meditativo, tem um exemplo muito bonito nesse livrinho aqui. Pega, por favor. Aí, ó. Em cima. E que aí Aí, ó, em frente a Deus. é importante que as pessoas compreendam que esse espaço ele acontece e que é um espaço atemporal. Uhum. Então, a palavra é pobre para definir. Qualquer expectativa que a pessoa tenha em função de alguma coisa que ela entendeu por uma teoria, é uma expectativa que vai frustrar. Perfeito. Então, só a prática, a experiência que vai dar a possibilidade de criar condições favoráveis, Perfeito. criar um terreno favorável para essa semente germinar. Exato. E aí acontece. É um acontecimento. O livrinho é esse daqui, ó. Chama-se Laghu Vakyavritti. Ele é um texto muito curtinho que supostamente quem escreveu foi o Shankara, mas dizem que não foi ele que escreveu. É um comentário para quem quer entender a Vedanta. E ele vai explicando que, afirmando uma coisa que ele chama de Mahavakyas, né? As grandes frases, como, por exemplo, Aham Brahmasmi, eu sou o absoluto, né? Você afirmando isso, chega uma hora que você experimenta esse estado. E ele tem um exemplo muito bonito, Vlad. Eu peguei o livrinho porque o exemplo dele é que os nossos pensamentos são como contas no fio de um rosário. E que cada pensamento é um todo completo, mas que eles têm um fio de conexão entre eles, que é a nossa consciência. Quando você força o espaço entre as contas e descobre onde está o fio, isso é o estado meditativo, a consciência pura que não se limita a nada, a nenhum lugar, tempo, causa ou circunstância. E, de novo, não pode ser limitado pela palavra, porque a função da palavra é limitar a realidade. Quando eu digo, este é o Vladimir, eu estou apontando e descrevendo uma realidade, Vladimir, que se recorta de todo o resto que não é o Vladimir. O que está atrás do meu celular, o que está atrás de você com essa estátua de Shiva. Então, a palavra, ela recorta a realidade. Quando a experiência meditativa não quer mais recortar nada, ela quer a experiência completa do todo tal qual ele é, sem expectativas, sem ansiedades, nem remorsos, nem com o passado e nem com o futuro. Vamos ver outras perguntinhas aqui, Vlad. E as pessoas têm que entender que só a prática contínua vai dar essa possibilidade. Isso. E que independe, né? Porque a mente agitada, ela pode e deve fazer isso, né? Eu sou a prova viva de que meditação funciona para uma pessoa agitada. É porque as pessoas têm uma fantasia de que, eu sou muito agitado, eu não dou para isso. Pelo contrário, você é que precisa. Exato. E para você é que é importante, e para todos nós, para todos. Exato. Quando começa a se desidentificar dessa agitação, deixe que a agitação continue, né? Não tente parar essa agitação. Só que olha para ela, acolha. A monja vai dizer, bota um lugarzinho no seu coração para ela. Isso. A Niceia está dizendo assim, estou aprendendo agora com esse lindo professor Vladimir. Gratidão por tanta luz, Vlad. A Luciane disse assim, pratico aulas e tento meditar depois, mas não consigo ficar muito tempo parada. Então, Luciane, o esforço para obter uma coisa chamada Stiram Sukhamasana, né? Postura estável e confortável, é treino. É treino e adaptação. Lembra, a postura tem que ser estável, firme, porém ela tem que ser confortável. Talvez você não consiga ficar muito parada porque a tua postura não está confortável o suficiente. E talvez também seja a sua falta de costume. Daí as técnicas terem esses truques tão inteligentes que são as âncoras. Prestar atenção na respiração, ou num mantra, ou numa visualização, ou num jeito de conduzir a mente para que cada vez que ela diga, tenho que levantar para lavar a louça, será que eu deixei o fogão ligado? Será que meu filho está chegando? Será que eu tenho que fazer isso ou aquilo? Você volta para o momento. Volta para o momento. E o Hatha Yoga é para isso. Exato. A função do Hatha Yoga é preparar o seu corpo para que você possa ficar sentado, firme, estável e confortável. E aí é importante que as aulas de Hatha Yoga te conduzam dentro de um processo que você vai o tempo todo experienciando um estado estável e confortável. A aula não deve te levar a um estado de dor e desconforto e aflição. Ela deve não só te preparar para você
para que você depois possa ficar confortavelmente sentado, como fazer com que você vá experienciando, vivenciando momentos estáveis e confortáveis no decorrer da postura, em todo o processo. Então, Hatha Yoga nada mais é do que isso, é para te preparar. Não é ginástica, para que né, você... Vlad? Não é ginástica. É para possibilitar que você fique sentado em meditação por mais tempo. A Hatha Yoga é meditação em movimento, aliás, Luciane. Sim. E existem outras formas. Por exemplo, tem o pessoal lá da Rosa de Nazaré, que faz um trabalho incrível com o Semazen, né, que é o Giro Sufi, que é o trabalho do Zikr em movimento. É um jeito de meditar incrível. Você acessa o estado meditativo assim, porque não tem como você ficar girando meia hora ou não se enjoar ou entrar num estado muito diferente. É muito legal. Mas então, acha a prática que vai te conduzir para um estado diferente. O Neto Guerra falou, esse tema me lembrou muito do vídeo do Guilherme, em que ele fala da negação da negação. Oh, legal, Neto. É o vídeo que eu falo da negatividade, baseado nas ideias do Chogyam Trungpa. Trungpa Rinpoche era um grande mestre. E ele dizia para nós assim, existe um lado da nossa mente, Vlad, que quando ele está fazendo associação com o que a gente falou sobre dores e sofrimentos, né? Você diferenciar a dor que é necessária para que eu aprenda, por exemplo, a dor do asana, né? Um certo desconforto para você fazer o alongamento é necessário para você progredir, mas você estourar o corpo, não. Então, o Chogyam Trungpa diz para nós que a negatividade da mente não é essa coisa que as pessoas falam, é mente negativa, é a mente pessimista. Não. A negatividade da mente pode ser a capacidade dela de observar as coisas com crítica e critério. De você olhar para as coisas e dizer, pera, será mesmo que é assim? Pera, será mesmo que eu tenho que acreditar tão fielmente nisso? Eu duvido. Então isso é necessário. Agora, uma coisa é a negatividade da negatividade. É quando a mente começa a se auto-sabotar e começa a retroalimentar um processo de comiseração, um processo de autoflagelo. E essa é uma coisa que a gente tem que saber identificar muito bem para poder cortar e não se infectar com aquilo. Sim, exatamente. Sempre tive vontade de meditar, mas não conseguia. Mas ele deixa tudo mais simples, o Vlad. Você tem esse dom mesmo de tornar as coisas simples e belas, né? Edna Bertini. Meditação é um excelente caminho para a redução do estresse e da ansiedade. A Luciane disse, mas tenho certeza de que a meditação é o caminho. Então eu tento. Fazendo um dia feito, Luciana. Cadê aqui? A meditação é um grande caminho para o estresse, para aliviar o estresse, sem dúvida. Sim. Mas ela precisa ter método, né? Não dá para ser alguma prática aleatória, senão você pode acabar se perdendo nos seus próprios pensamentos. E Vlad? E o método mais clássico é o direcionar a mente para alguma coisa. Né? Tem que ter um lugar para a mente estar direcionada. E você acha, por exemplo, o que você acha desses aplicativos de meditação? Você acha que tem um papel importante ou que não é o suficiente, a pessoa tem que ir mais fundo? O que você acha sobre isso? É inegável que a tecnologia entrou, como nós estamos aqui com a tecnologia, ela entrou na nossa vida e já está desempenhando o papel e vai cada vez mais desempenhar o papel. Então, o aplicativo ele tem sim seu papel, sua importância, mas esse primeiro contato pode ser, mas num determinado momento, para aprofundar, tem que ter um direcionamento. É preciso ter alguém que já tenha vivenciado determinados caminhos para que possa te conduzir junto, caminhar juntos. Uma das coisas que o aplicativo não vai te dizer, por exemplo, é natural, é esperado, em determinado momento da meditação, quando a quietude começa a acontecer, vão surgir memórias. E incômodos, né? E incômodos. E você precisa saber lidar com isso, você precisa saber que não é nada difícil, basta que você olhe com um olhar maduro sem se identificar. Mas o aplicativo não vai te falar isso. A Catarina perguntou, Vlad, e o tipo de respiração para meditação? Bom, tem várias possibilidades. Na estrutura do yoga tem muitos pranayamas. Eu inicialmente não dou nenhum tipo de respiração específica, a não ser o olhar para a meditação, ou para a respiração. Acompanhar a respiração
manter ela é uma das âncoras, né? Nós podemos utilizar a respiração como uma âncora, a principal âncora. E aí você não deve, nesse momento, estar conduzindo sua respiração, e sim acompanhando, observando. É. Na prática da meditação, eu prefiro a postura de observador da própria respiração, como sendo uma âncora muito importante. Eu gosto de ensinar as pessoas, eu gosto de ensinar as pessoas a respiração abdominal, né, a respiração diafragmática, porque é chocante, né, perceber que as pessoas não notam o papel fundamental, não sabem respirar. Esse que é o ponto, né? As pessoas não sabem respirar de maneira completa. E respondendo à pergunta da Catarina, a respiração no papel da meditação é um dos eixos axiais. Porque Swami Rama costumava dizer, eu acho bem legal, ele diz assim: quando você medita, você descobre que você não é só corpo e nem só mente. Entre a sua mente e seu corpo existe uma coisa chamada respiração e é a ponte entre ambos. Então, a gente percebe, Catarina, que existe uma ligação direta entre o nosso estado de humor e o jeito que a gente respira. Então, por exemplo, como é a respiração de uma pessoa agitada, ansiosa, né? Curtinha, né? Rápida, errática. Como é a respiração de quando você está muito bem, muito feliz, muito satisfeito, né? Ampla, serena. Então, a gente percebe com uma pista bastante clara de que respiração e humor estão conectados. Mas se eu disser para você, para de ficar triste, isso é fácil? Não. Para de ficar brava, não é fácil. Agora, se eu disser para você, respira fundo, isso é possível, isso é viável, e de pouco em pouco você vai alterando o estado mais sutil através do estado mais denso. Entra como introdução na prática da meditação, né? A respiração é fundamental na introdução, né? E depois, quando vai entrando no estado meditativo, ela passa a ser o cenário de observação. Isso. Mas os pranayamas têm essa função. Né? E a respiração atua direto no sistema nervoso simpático e parasimpático, sistema nervoso autônomo. Né? Então, para aquietar, você precisa ter uma respiração ampla, profunda e serena. Né? Isso. Bom dia, a Josefina disse, bom dia, Guilherme, estou aprendendo muito, foi através da doutora Marina Moras que eu conheci, que legal. A Marina, Vlad, ela é uma cardiologista que entendeu na clínica dela que boa parte das pessoas que procuravam ela por problemas aparentemente fisiológicos, na verdade estavam sofrendo dos males profundos do estresse, e a gente estabeleceu um programa lá, ela estuda com o pessoal do HeartMath e do Mind and Life Institute. Então a gente estabeleceu um programa lá de redução do estresse a partir de práticas meditativas. Tem sido muito legal, a gente tem colhido dados científicos. A gente deu uma parada por causa da pandemia, mas tem sido muito legal. A Edna disse, a Edna é neurocientista, Vlad, ela disse, meditação é um meio para mudanças comportamentais profundas. E a Mari disse, perfeito, muito obrigado, bora praticar. Luciana disse que bom isso, funciona, né, Guilherme? Funciona, eu sempre digo, eu saí de uma crise de estresse absoluto e saí de uma crise suicida por causa da meditação. Me ressignificou minha vida, assim. E eu falo sempre, né? Primeira vez que eu e o Vlad conversamos, eu falo, se um cara agitado, estressado que nem eu, conseguiu meditar a ponto de ficar todo dia 3 horas e meia em meditação, qualquer pessoa consegue. Não, e eu não conheço ninguém mais ansioso do que eu. Minha vida era vida de alta velocidade, alto prazer, alta velocidade e dormir nunca, né? Era pura adrenalina, que me gerou, consequência, 2 infartos, né? São 4 pontes safenas, 6 estentes no peito. Uau! Então, sequelas de cigarro e de uma vida de alta adrenalina, né? Alta adrenalina. Uau! Professora Agora, Alice, perdão, termina. Desculpe. Eu não tenho dúvida que o yoga, a meditação, salvou minha vida. Eu sou sobrevivente graças ao yoga e à meditação, não há dúvida. A professora Alice perguntou se yoga é meditação ou yoga é meditação. Fiz um vídeo no canal na última semana. Quem nunca viu nosso canal, procura lá no YouTube Guilherme Romano. Eu tenho feito lives semanais com um monte de gente muito legal. E tem os vídeos de terça e quinta, os vídeos temáticos. E aí eu fiz um vídeo falando sobre yoga é meditação, né? A função original do yoga é meditação. A definição de yoga no seu tratado mais clássico
Yoga Chitta Vritti Nirodha, quer dizer, yoga é a cessação dos processos da consciência ativa, o yoga é a supressão dos movimentos, das tempestades da consciência, isto é estado meditativo, né, Vlad? Exatamente. Tem aqui um comentário de uma pessoa que eu, numa posição estável e confortável, durmo. Você vê aí? Cadê? Ah, deve estar lá embaixo. Léo Ioso. Mesmo em pé. Para então, mim, mas esse é o ponto. A postura tem que ser estável e confortável e ser amparada em algumas âncoras, né? Por que a gente fala tanto? Por isso que é tão difícil, por exemplo, meditar deitado. Existem modalidades de meditação deitada. Os jesuítas meditam deitados, o pessoal do Yoga Nidra medita deitado, mas geralmente no nosso modo hiperacelerado e friccionante de viver, quando você relaxa, o corpo entende que está na hora de dormir. Por isso que alguns truques com a respiração, por exemplo, existe um antídoto muito fácil para o cansaço, que é a inspiração vigorosa, né? Ela ativa o batimento cardíaco com mais vigor e você consegue se evadir do sono. Mas é também uma questão de treino. Aqui é o Bástica e o Kapalabhati, né? Mas essa aqui é uma condição extrema, né? Não é uma condição comum. Precisa ser feitos trabalhos para corrigir isso, né? Porque tem uma condição, talvez um parasimpático hiperativo, né? Tem uma condição aqui que precisa ser ajustada. Ainda assim, a meditação sentada, a sustentação da verticalidade da coluna, faz com que você tenha um tônus de sustentação, que vai eliminar esse estado sonolento. De torpor, né? Exato. Por isso que é importante não encostar, né, Vlad? A não ser que a pessoa tenha algum problema, é melhor ela não encostar na parede, na cadeira, ela vem para frente e senta ou na ponta da cadeira ou no chão, sem segurar em nada. Esse firme, esse estável e confortável, eu gosto de usar um parâmetro. Quando você junta as mãos, nem é totalmente firme, tenso, nem é totalmente mole. Tem ali uma tensão, um tônus, que você reconhece que ele é firme e delicado a um só tempo. Então, essa postura estável e confortável, o Marcos Roxo Filho, ele gosta de usar um exemplo assim. O Marquinhos? Marquinhos. Ele fala assim, sabe aquela criança fazendo malcriação e que se joga no chão totalmente mole? Não é a postura que nós queremos de relaxamento. Sabe a bailarina, que ela se mantém numa instabilidade, que dá leveza para o bailarino manter ela no alto? Então, ao mesmo tempo, ela está leve, tem um nível de sustentação, que é diferente daquele saco de batata da criança fazendo malcriação largado no chão. Aquela criança é muito difícil de você pegar, ela é pesada. Então, esse estado de relaxamento, de conforto, não é essa moleza, não é um largado. Tem uma sustentação, você tem uma postura, tem um asana. Exato. Uma atitude, está presente uma atitude. E aí você não vai dormir. O meu mestre falava assim, Vlad, quando eu falava de estira Sukhasana, ele me falava, mas você vai ter que praticar muito estira antes de atingir Sukham. Você vai ter que fazer muito esforço para ficar estável antes de atingir o conforto. Passar do denso para o sutil, né? Agora, ele caiu de joelhos, ele se dobrou sobre os joelhos. O professor Hermógenes, eu tive a oportunidade de amanhecer muitas vezes com o professor Hermógenes, né? Acordar e estar em grupos. Logo ao amanhecer e tomar café da manhã com grupos grandes, né? E aí, o professor Hermógenes é ótimo, né? As pessoas chegavam para ele e diziam, bom dia, professor, dormiu bem? Aí ele fazia uma cara de sério. Sim, dormi de joelhos. Aí as pessoas faziam a expressão como você fez. Como, professor? Em oração? Como foi? Me conta como é isso. Ele não dá para tirar. Era muito. Ele falando aqui de joelhos me lembrou disso. Primeiro ele estava com a cara séria, sim, dormi de joelhos. Aí a pessoa dizia a cara de expressão, mas como é isso? Aí ele dava um sorriso, não dá para tirar. Olha, a Vera Lorenzo está aqui. Aliás, a Vera, querida amiga, que saudade de você. Um beijo. E foi ela que nos apresentou, né, Vlad? Sim. Vera de vez em quando chega na meditação. Não sei se fica, mas ela chega.
Ai, Olá, deixa eu ver velho. as outras perguntas. Tem umas perguntas perdidas lá em cima. Ó, teve uma pessoa que escreveu assim: eu também tenho isso, autossabotagem. Querida, todos temos. A função Todos, da é. nossa mente é nos enganar. E a função da nossa consciência é enganar o enganador e usar dessa mente que nos engana como aí sim veículo para a nossa liberdade, transformação e satisfação. Ela escreveu Seja mais aqui sobre bem-vindo. autossabotagem, Vlad. Ó, falo autossabotagem porque às vezes penso que tento algo que não é para mim por me parecer difícil. Não entendi. Eu também não. Autossabotagem, Ó, ela porque disse assim: falo autossabotagem porque às vezes penso que tento algo que não é para mim por me parecer difícil. Isso não é autossabotagem, ô, Luciane. Isso é impor altos desafios. Veja, qualquer yogi está mirando numa coisa que é virtualmente, aparentemente impossível. A gente está buscando a completa emancipação da consciência e a última liberdade possível. Né? Para qualquer pessoa que não medita, eu diria: ué, vocês estão doidos, mas para nós é nisso que a gente está mirando, né, Vlad? A gente não está pensando em trabalhar mais, dormir menos, reduzir o estresse. Quem realmente entende o que a meditação faz, fala: não, não, essas coisas são os brindes que vêm, mas o que a gente está buscando é o último conhecimento da resposta mais importante para a pergunta mais importante de todas: quem sou eu? isso. E aí ser muito produtivo nesse mundo. É, exato. Mas talvez eu pense assim, tem uma crença com relação a esse sair da zona de conforto, que às vezes fica uma coisa muito dolorosa. Lembro que o yoga fala do estável e confortável. Então, tem um nível de respeito por si mesmo, reconhecer a minha própria limitação. Então, muitas vezes fica como uma ordem, uma determinação que eu tenho que sair da zona de conforto e enfrentar qualquer dificuldade, qualquer sofrimento para vencer na vida. Exato. Isso, outro dia eu comentei, uma vez eu fiz uma vivência lá com a Susan Anders, lá em Porangaba. Foi um final de semana muito intenso. E aí, num domingo de manhã, nós estávamos num alojamento, tinha outras pessoas. Eu cheguei depois do café da manhã no alojamento, tinha um homem, não vou saber o nome, não vou saber nada, um homem de São Paulo, um homem adulto, sentado na cama assim, chorando. E eu nós tínhamos tido uma vivência, uma experiência na noite de sábado para domingo, de iniciação, bastante intensa. E ele estava assim, chorando, eu falei: o que houve, meu amigo? Fui conversar com ele, ele falou: cara, minha vida transformou totalmente. Mas eu não sei como é que eu vou chegar no trabalho amanhã. Amanhã eu tenho que ir para o trabalho. Eu tenho uma equipe, eu coordeno uma equipe, e que até hoje eu digo para a minha equipe todo dia: olha, é hora de sair para a luta. Vamos sobreviver, vamos à luta. Sangue nos olhos e faca nos dentes. Vamos ganhar o mercado. E aí ele falou assim: só que depois de toda essa experiência, eu não tenho como mais falar para os meus vendedores para sair com isso. Só tenho para falar com eles: saiam com amor no coração e sorriso nos lábios. Só que como eu vou falar isso? Então ele mudou radicalmente essa coisa sai da zona do conforto e vai à luta, guerrilhar, para uma relação de amor e doçura. Que essa é uma coisa que a gente tem que demissão. Que a gente tem que fazer, que a gente tem que clarificar com a história da meditação, né? Porque a gente fala muito que meditação é controle, 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 e não é controle nesse sentido egóico e consumista que a gente entende. Eu prefiro trocar a palavra controle por autoapaziguamento, permitir que a paz venha para dentro. E aí sim começa a ver não mais um controle imposto, mas uma harmonia estabelecida. Eu falava com a Vera, viu, Vlad, quando a gente começou a conversar sobre palestra corporativa, eu falava para ela: o meu problema de falar de revolução de si dentro das empresas é que quando as pessoas entenderem que o problema está no modo como elas vivem, no jeito que elas se entendem e no jeito que elas conduzem suas coisas, elas vão perguntar: o que eu estou fazendo aqui, né? O que eu estou fazendo nesse trabalho? Foi o que aconteceu comigo no mercado financeiro. Exato, exato. Eu tive... Muito mais cedo eu tive isso, né? Eu era aprendiz na PricewaterhouseCoopers, aí eu fui conversar com um dos sócios, que era amigo de uma amiga minha, para ver a carreira, e o cara falando para mim que ele só via a família de final de semana, mas que era uma carreira brilhante. E eu olhei e pensei: meu Deus, o cara encurvadinho, assim, encarquilhado, olho fundo, eu pensando: a carreira é brilhante aonde, meu senhor? Eu não estou enxergando esse brilhantismo. Que parâmetro é esse, né? Né?
completando o que o Léo Zóio, né, Léo Ioso, Léo Zóio não, Léo Ioso colocou, acha um professor qualificado. Tem 2 aqui, né? O Vlad, pelo menos. Vem fazer os cursos com o Instituto Revolução de Si ou no Espaço Hermógenes e aprender as técnicas. Até a Vera perguntou o que são âncoras. Nossa consciência, ela é oscilante. E o que a âncora faz como a âncora de um navio, ela te estabiliza no lugar, cada vez que a tua mente escapa, você traz ela de volta. Então, uma âncora pode ser um mantra, pode ser a respiração, pode ser a postura, ou pode ser tudo isso junto. Cada vez que a mente escapa, você volta para o eixo, você volta para o eixo. E aí, aquele fio entre as bolinhas do pensamento, ele vai se tornando mais espaçado e mais claro. Deixa eu ver aqui mais aqui, porque não vai dar tempo da gente responder tudo, Vlad. Nossa, tem muita coisa. Uma pessoa que falou que desde 18/3, desde 18 de março, está fazendo a meditação. Eu nem me lembrava mais o dia que tinha começado. Que legal! Muito tempo sem parar. Ó, a Vera falou, vamos para a Índia? Vamos, todo ano. Aliás, era para eu ter ido, eu te contei, né, Vlad? Era para eu ter ido para a Índia para fazer o Jardin Yatra, para conhecer os Himalaias, né? A nascente do Ganges, a nascente do Yamuna. No meio da pandemia aconteceu, e aí eu fiquei por aqui. Ainda vi quando você fechou o grupo, o dia que você fechou o grupo, eu estava na live com você. Pois é. Você veio no final de maio, né? Isso, a gente agora no final de maio e começo de junho, a gente ia fazer os Himalaias, eu fiquei arrasado, não deu certo. Mas daqui a pouco estamos lá. No que vem estamos lá, exato. A compatibilidade de métodos entre as várias formas de prática de yoga, sim, fundamentalmente sim. Aliás, os yogis tradicionais das diversas linhagens tântricas, vedantas, sankyanas, raja yogis, eles andavam por aí. Todos os yogis andavam pela Índia e aprendiam uns com os outros. Os budistas aprendiam com os hindus aprendiam com os jainistas. E essa efervescência de ideias, esse debate de ideias, essa comparação de técnicas, produziu coisas maravilhosas, especialmente num período histórico da Índia, que é o período do Tantra clássico, mais ou menos 1000 anos atrás, onde você tinha os vedantinos, os budistas, os jainistas e os tântricos, todos combatendo uns com os outros suas ideias e comparando técnicas e meios de aprender. E por isso que quando você pega os textos de todos eles, você fala, mas isso aqui está no Vedanta, mas é um texto budista. Mas isso aqui está no Tantrismo, mas é um texto jainista. Porque comparar, assim como na ciência, evidencia o resultado e sofistica os resultados que a gente atinge. Exatamente. Eles têm o budismo, principalmente, eles têm uma característica, que é a característica do debate, que é muito enriquecedor, né? Que é muito diferente do nosso olhar, que é um debate que alguém tem que ser derrotado. Lá também tem a derrota, mas o debate tem sempre um valor construtivo, né? Que o debate vai trazendo aperfeiçoamento de raciocínio, né? E eles cultivam muito essa prática. Aliás, esse mantra que eu fiz, Vlad, no começo, o Sahana Bhavatu, ele era feito por mestres e discípulos, mas ele era também feito por debatedores de caminhos completamente opostos. Olha que sociedade sofisticada e bonita essa, que estava preocupada em que ambos sejamos nutridos, ambos sejamos agraciados, protegidos, que juntos alcancemos a coragem, que nossos estudos sejam luminosos e que não haja ódio algum entre nós. Quer dizer, que o que a gente estude aqui faça com que nós dois cresçamos. Exatamente. E aí cai no debate, né? Isso, pode exato. Trocar. É outro olhar, né? É um olhar muito mais rico. Não tem essa perversidade. A Vera perguntou aqui se a meditação pode ser na cama. Vai de novo de encontro a tudo o que o Vlad falou. Que se você não acha um meio estável para desenvolver o seu tônus muscular, vai ser muito difícil meditar com excelência. E a cama, exceto se ela for um colchão ortopédico, geralmente vai ser uma superfície muito mole e não vai te dar essa estabilidade, esse conforto. Eu acho que ela fala na cama deitado. E aí é pior ainda, porque aí você dorme. Porque se você tiver um colchão que tem uma resistência, eu até sugiro, acorde, imediatamente sente, faça respiração e faça meditação. Sentado, deitado, sem condições, porque você não sustenta. E se for um colchão gelatina, esquece, né? Exato.
Bom, estamos com 4 minutinhos. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que dá tempo da gente responder, Vlad. E aí eu quero que você fale dos cursos que você está dando e do espaço Hermógenes também, curso administrativo. O curso Administrando o Estresse, ministrado pelo Vladimir, foi muito importante para mim, com aprendizados teóricos e as práticas de respiração e meditação que irei levar para toda a minha vida. Ah, que legal, a Elizabeth que falou isso. Vamos ver lá embaixo. Nesse curso eu dou uma abordagem, não sou um neurocientista, né, mas algumas coisas que a neurociência está trazendo, como essa relação com o sofrimento, essa relação com permanência de pensamentos negativos, o olhar do cérebro trino. E trago práticas, essencialmente respiração, relaxamento e meditação. Sem esse triângulo, pouco acontece. Agora, práticas perfeitamente possíveis para qualquer pessoa, para o ansioso, para o estressado, para qualquer pessoa, porque vem num processo crescente, suave, possível de qualquer um praticar. Pessoal, vamos deixar essas perguntas para uma próxima live. O Vlad vai voltar aqui, depois eu chamo ele para ir lá no meu Instagram também. Mas a gente vai encerrar. Quer falar dos arrepios na cabeça? Hã? Tem uma pessoa que fala dos arrepios na cabeça. Quer falar sobre? Eu acho que não dá tempo, dá? Porque também tem um outro que perguntou sobre as cores que enxergam. Sim, todas essas coisas são detalhes sobre a prática que a gente precisa ir com muita calma explicando. A única pergunta que eu vou falar aqui é: a Solange perguntou se tem que fazer a oração do anjo da guarda antes. Não, você não precisa nem ser religioso para fazer meditação. Se aquilo te prepara, te eleva teu pensamento, te deixa no estado de maior tranquilidade, fazer uma prece, uma oração, beleza. Mas você não precisa nem acreditar em meditação para fazer. Basta você fazer e obter o resultado. Você não precisa acreditar que o fogo queima. É só você enfiar a mão lá que você vai ter experiência. Da mesma maneira, senta e medita e você vai perceber o resultado. Vlad, conta para nós rapidinho, nesses 2 minutinhos. Perdão. Vamos dar um básico para essa pessoa. Senta, observa a sua respiração e deixa todo o resto passar. Exato. Passar como nuvens passam pelo céu. Isso é um básico. Qualquer um pode fazer, não precisa ter religião, não precisa ter nada. Exato. Vlad, conta para nós das atividades do curso do Espaço Hermógenes e qual vai ser a próxima turma. Nesse momento, o Espaço Hermógenes da Barra está oferecendo a meditação 2 vezes ao dia, 10h30 da manhã e 8h30 da noite, de domingo a domingo. Instagram Hermógenes Barra e Facebook Vladimir Essen da Costa. Uma aula às quintas-feiras de Hatha Yoga, focado no yoga para nervosos. Também tudo no Instagram e Hermógenes e Facebook. E o curso Administrando o Estresse são 6 semanas, 6 terças-feiras, de 6h30 às 19h50, pelo Zoom. Esse tem que se inscrever, tem que mandar uma mensagem e fazer a inscrição. Tá certo. Isso. Fala você. E aqui no Instituto Revolução de Si, a gente tem as aulas de domingo, a gente tem o estudo das cartografias espirituais, que são grandes escritos que ajudam a gente a percorrer os caminhos para entender a nossa consciência, quem sou eu. No momento, a gente está estudando a Bhagavad Gita, sobre os comentários, né, os bhashyas de Swami Shri Yukteswar Giri, Lahiri Mahashaya, Yogananda, Shankaracharya e Abhinavagupta e alguns outros. Você pode entrar no curso começado, não tem problema, a aula é contínua, então toda aula ajuda você a entender. A gente começa toda a aula com práticas diferentes de meditação, então é das 9 da manhã às 11h30, de quartas-feiras à noite das 7h30? Ou das 8? Das 20 às 22. Então, das 20 às 22 de quarta-feira tem as aulas do nosso último livro, nosso mais recente livro, A Revolução de Si, Desperte Já. Lá tem técnicas de meditação, modos de meditar, filosofia da meditação, e os professores do Instituto instruem as pessoas nas práticas. Tem vídeo no nosso canal, Guilherme Romano, lá no YouTube, de terça e quinta, e as lives são aos domingos. Amanhã a live é um pouco mais cedo. A live, em vez de ser às 8 da noite, como tem sido, é às 5 da tarde, às 17 horas, com a professora Elisa Cosassa, que é o grande nome de meditação científica no Brasil. Ela é bárbara, assistam, por favor. Esse aqui é o livro, se vocês quiserem adquirir, tem lá na Amazon. Curso da Bia em agosto. Sim, vai ter curso da professora Bia Machado em agosto, aquela professora de sufismo brilhante. Ela vai ensinar sobre astrologia e as faculdades distintas da inteligência humana, a partir da astrologia medieval sufi.
Que mais? Vai ter o curso de meditação e de mantras no Instituto, vai ser offline, vocês vão poder fazer. E o curso de pranayamas vai ser no próximo mês. E é isso. É só isso. Só tudo isso. Então, curta o Espaço Hermógenes da Barra, curta o Instituto Revolução de Si, Guilherme Romano, Vladimir Hersen. Procura a gente, vocês acham a gente. Vlad, muito obrigado. Tenha um excelente final de semana. Namaskaram. Tenha um ótimo dia, pessoal. Hariom. Lhe agradeço muito. Har Har Mahadev. Eu acho uma ótima fluidez.